Boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui, né, para a gente começar essa aula, mais uma aula de física. Quem me antecedeu foi o professor Jorge com outra aula de física, né? Prestei atenção, assisti um pouco da aula dele falando sobre ondas, que é um assunto que costuma cair bastante no Enem, né? E lembrando vocês também que agora domingo vai ter o simulado, né, do bombeiro e da polícia militar. Se inscrevam lá, baixem no link lá para poder fazer a prova, ok? Que vai ser esse domingo, vai ser de 8 a meio-dia. Estamos junto aí, junto com vocês, preparando para que vocês possam fazer uma boa prova e serem aprovados, alcançar o objetivo. Bom, como sempre, vamos começar nossas aulas com a nossa oração, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida e entregando nossos estudos na mão dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já fizeste por nós. Obrigado pelo alimento, Senhor, que Tu colocaste em nossas mesas. Te peço, Senhor, que Tu dê a capacidade de entendimento a cada um, Pai, que vai assistir essa aula. Que eles possam ter o entendimento, Senhor, e aproveitar, Senhor, para que eles possam alcançar o objetivo deles, que é ser aprovado, Senhor, seja no concurso, Senhor, ou seja na prova do Enem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos dar continuidade no nosso assunto, né? Falando de eletromagnetismo, nós já vimos a parte de campo elétrico, né? Então, e hoje nós vamos continuar na parte de eletricidade, na parte de eletricidade. Nós já vimos a parte de corrente elétrica, vimos resistores, até semana passada nós vimos campo elétrico, cargas elétricas. E agora nós vamos começar o eletromagnetismo. Tá? O eletromagnetismo, pessoal, porque antigamente, o que é que acontecia? Antigamente, a eletricidade, vamos colocar assim, ela era separado do magnetismo, eram coisas distintas, vamos colocar nessa situação. Só que, devido a estudos, um indivíduo chamado Oersted, que foi que ele percebeu? Foi ele que foi o responsável pela junção da eletricidade com o magnetismo. Por isso que hoje a gente fala de eletromagnetismo. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele aproximava uma bússola, quando ele percebeu que ele aproximou da corrente elétrica, o que é que acontecia? Essa bússola entrava em movimento. Mas só que ele entendia o seguinte, naquela época sabia o seguinte, que essa bússola ela só se movimentava a partir do momento que ela se aproximava de um campo elétrico, de um campo magnético, tranquilo? Aí foi feito, toda vez que ele aproximava essa bússola da corrente elétrica, ou seja, do fio por onde a corrente elétrica estava passando, essa bússola entrava em movimento. Então, Oersted, nesse momento, ele percebeu que ali também a bússola nós entrávamos dentro de um campo magnético. Tranquilo? Aí foi que começou feito a junção da eletricidade com o magnetismo. Mas nós vamos ver isso passo a passo, bem devagarzinho, tá? Que é para a gente poder ter bastante tempo. Olha só, eletromagnetismo, ramo da física que unifica o estudo da eletricidade e do magnetismo, descrevendo como cargas elétricas e campos magnéticos interagem com esses fenômenos, se manifestam e se influenciam mutuamente. Foi aquilo que eu falei. Antigamente, a eletricidade era estudada separada do magnetismo. E após Oersted fez essa junção, né? Após ele feito os estudos, ele fez essa junção. Por isso que hoje a gente estuda também o eletromagnetismo, porque tem o envolvimento da corrente elétrica. Beleza? Outra coisa que nós vamos ver é o ímã. Só uma questão histórica, tá? Nós vamos ver aqui a questão do ímã. Ó, magnetismo de magnésio, pequena região da Ásia. Isso aqui é um mineral em grande abundância naquela região chamada magnetita, naturalmente magnético. Então é um mineral, porque nós temos também o ímã artificial, né? Tem aquele ímã que é criado, que são aqueles que a gente não chama de permanente. Tem os ímãs permanentes, aqueles que o tempo todo vão ser ímã, e tem aqueles que são induzidos a ser ímã. Entendido? E isso a gente vai ver nesse decorrer dessa aula. Tranquilo?
Se tomarmos um ímã de formato alongado e pendurá-lo pelo seu centro de massa, veremos que ele fica alinhado na direção geográfica norte-sul. A extremidade que aponta para o polo norte geográfico é chamado de polo norte do ímã. Olha só, a extremidade que aponta para o polo norte geográfico é chamado de ímã. E a outra extremidade aponta para o sul geográfico é denominada de polo sul do ímã. Nós já estamos vendo algumas características, né? Ele está falando polo norte do ímã, polo norte, polo sul do ímã. E a gente vai ver isso, que é uma das características do ímã. Então aqui nós temos uma bússola, né? Nós temos aqui esta bússola. E essa bússola aqui é que ela faz aquela nossa orientação quando nós estamos... Antigamente era muito utilizada, hoje não, hoje já tem o GPS, né? Para poder guiar o pessoal por aí. Tranquilo? Vamos ver agora as propriedades do ímã. Polos do ímã. Olha só. Todo ímã, ele vai sempre ter dois polos, o polo sul e o polo norte. Sempre vai ser assim. Não tem outra maneira de ser os polos do ímã. Sempre vai ser um polo norte e um polo sul. Beleza? Tranquilo? Então aqui, como ele diz assim, regiões onde as ações magnéticas são mais intensas. O que é que ele está falando para mim? Ele está falando que nas regiões dos polos dos ímãs, nessa região aqui, ó, nessa região dos polos dos ímãs, é onde é mais intensa as ações magnéticas. Nessa região aqui, ou seja, ele sai do norte e vem para o sul, ó. Tranquilo? Ele sai do norte e vem para o sul. Deixa eu ajeitar aqui. Então aqui, ó, norte e aqui é o sul. Então ele faz esse movimento aqui, tá? E sempre vai ser assim. Então, o que é que ele afirma para a gente? Ele está afirmando que nas suas extremidades, ou seja, nos polos, as ações magnéticas são mais intensas. Lá é onde vai ter a maior quantidade de ação magnética. Tranquilo? O outro que nós vamos ver, que polos de nomes se repelem e de nomes diferentes se atraem. Aqui está faltando uma palavrinha, eu vou consertar aqui. Já vou colocar aqui para vocês. Polos de nomes, bem aqui, ó, iguais, tá? Polos de nomes iguais se repelem e de nomes diferentes se atraem. Vamos lembrar um pouco lá de cargas elétricas? Estão lembradas lá que as cargas elétricas, quando elas têm o mesmo sinal, se afastam, né? Se repelem. Quando tem sinais diferentes, elas vão se atrair. É a mesma situação aqui no ímã, só que no ímã nós falamos de nomes. Por exemplo, nós temos o polo sul e nós temos o polo norte. Se eu pegar dois ímãs e colocar polo sul, pegar aqui os meus pincéis, olha só, polo sul com polo sul, eles vão se repelir, tá? Eles vão se afastar. Mas se eu colocar polo sul com polo norte, eles vão se atrair. É a mesma situação lá das cargas, tranquilo? Polos de mesmo nome se afastam, ou seja, sul, quando se encontra com outro polo sul, vai se afastar. Polo norte com polo norte, vai se afastar. Mas se eu colocar agora polo sul com polo norte, eles vão se atrair. Beleza? Uma coisa que eu quero que vocês entendam sobre o ímã, sobre a questão do magnetismo, que nós temos o que a gente chama de força de campo, né? Força de campo. E ele é uma força de campo. Por quê? Porque não precisa ter contato, tá bom? Essa parte da atração, basta se aproximar. E como ao redor dele vai ter um campo magnético, então ele tem uma força de campo. Por isso o campo elétrico ele é uma força de campo que nós vamos tudo verificar aqui, ó. Como eu mostrei aqui para vocês, já falei, polos de nomes iguais e de nomes diferentes. Olha, polos de nomes iguais se repelem e de nomes diferentes se atraem. Então aqui eu tenho, olha, norte com sul vão se atrair, tá? Vão se atrair. Aqui, ó, sul com sul vai se afastar. É isso que ele está falando. E aqui, norte com norte também se afasta. Tranquilo? Não tem muito segredo nessa parte aqui. A outra coisa que nós vamos verificar é a inseparabilidade dos polos. Bom, quando ele diz o seguinte, quando o ímã é dividido em várias partes, cada uma das partes comporta-se como um novo ímã, ou seja, aparece sempre os dois polos.
Como assim, professor? O que é que ele está falando para a gente? Está falando o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho um ímã, peguei esse ímã e quebrei, tá? Eu tenho um ímã, ou seja, um polo norte e um polo sul. Todo ímã vai ter isso, um polo norte e um polo sul. Quebrei o ímã, agora eu tenho o quê? 2 ímãs. Independente se um ficou menor e o outro grande, eu vou ter sempre esses 2 ímãs. Por quê? Porque ele sempre vai ter o polo norte e o polo sul. Polo norte e polo sul. Isso é o que ele chama de inseparabilidade. Toda vez que eu quebrar um ímã, eu posso pegar um ímã e dividir, quebrar ele em 1000 pedaços, eu vou ter 1000 ímãs, porque é o princípio da inseparabilidade dos polos. Beleza? Tranquilo? Não é difícil, é um assunto bem tranquilo. Então, o que é que eu estou vendo aqui na minha imagem? Olha só, tem um ímã, que tem aqui o polo norte, e aqui o polo sul. O que foi que aconteceu? Quebrou no meio, ó. Ficou agora com quanto? Com 2 ímãs. Todos eles com polo norte e polo sul. Como vocês podem ver aqui, ó. Aí o que foi que aconteceu? Pegou agora e quebrou o ímã de novo no meio. Independente dos pedaços. Vou ter de novo agora aqui mais 2 ímãs. Olha, sempre vou ter o norte e o sul. Tranquilo? Beleza, ó. Norte, sul. Tranquilo? Inseparabilidade é isso. Quebrou o ímã, tenho 2 ímãs. Ah, se eu quebrei 2 ímãs, eu vou ter 4 ímãs. Todos eles com polo norte e com polo sul. Campo magnético. A força magnética é uma força de campo, como eu falei anteriormente. Não precisa ter contato, basta apenas aproximar. Entrou dentro do campo magnético, vai ser atraído. É aquela velha situação do ímã. Pega só, se eu pegar um metal, olha só, não são todos os metais que são atraídos, tá? Existem alguns metais que eles não vão ser atraídos. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Olha só, tem um pedaço, tem um ímã, que está aqui sozinho por enquanto. Vou aproximar um metal. Digamos que quando ele chega aqui, ó, por enquanto aqui ainda não está sofrendo nada. Mas quando ele entra no campo magnético, aí sim ele vai ser atraído. Não precisou ter contato, tranquilo? Por quê? Porque a força elétrica, o campo magnético, a força magnética, como a gente está vendo, é uma força de campo. Como ele está dizendo bem aqui, ó, vamos ler aqui juntos. O campo magnético é a região do espaço onde um pequeno corpo de prova fica sujeito a uma força de origem magnética. Olha aqui para mim, vem aqui no quadro. Então, tu imagina o seguinte, que eu tenho aqui, ó, um ímã, tá? Tenho aqui um ímã. Vou fazer um pouco maior. Eu vou ter aqui um ímã, norte-sul. Então, ao redor dele, eu vou ter aqui, ó, vamos imaginar, beleza? E o que é que eu tenho que ver? Que sempre vai sair do norte e entrar aqui para o sul. Sempre vai ser assim. Tranquilo? É só para vocês terem entendimento seguinte. Agora imagina que eu peguei um corpo qualquer. Enquanto esse corpo estiver longe do campo aqui, ó, do campo magnético desse ímã, ele não vai ser atraído. Mas ele entrou aqui, ó, se aproximou e entrou dentro do campo magnético, aí sim ele vai sofrer o quê? Uma atração. Tranquilo? O que é interessante é que essa força magnética que o ímã vai exercer sobre esse corpo, de acordo com a segunda lei de Newton, com a terceira lei de Newton, né, que é ação e reação, essa força que o corpo vai fazer sobre o ímã também é a mesma. Beleza? Tranquilo? Esse corpo de prova pode ser um pequeno objeto de material que apresente propriedades magnéticas. Nós vamos ver daqui a pouco, falando sobre esses materiais. O campo magnético é a região do espaço onde um pequeno corpo de prova fica sujeito a uma força de origem magnética. Esse corpo de prova pode ser um pequeno objeto de material. Então, tu está vendo aqui, ó, presta bem atenção, que eu tenho bem aqui meu ímã. Deixa eu ajeitar aqui. Então, tá aqui. Percebeu aqui o ímã? Eu tenho aqui. E tu percebes aqui que eu tenho, saindo aqui, ó, as minhas setinhas aqui, ó, sempre vai sair do norte e vai para o sul.
Agora, detalhe que eu quero que vocês percebam. No ímã, muita gente pensa que quando eu tenho um ímã, é isso aqui, né? Apenas isso aqui, olha só. Se eu tenho um ímã, então vai sair daqui, ó, vem para cá, as minhas linhas de campo, tá? Linhas de campo não, aqui é a minha força, tá aqui as linhas, ó. Sempre sai do norte e entra no sul. Isso na parte externa, porque na parte interna ela vem do sul para o norte, tá bom? Tem muita gente que pensa que dentro do ímã não existe essa linha, tá? Essas linhas, mas dentro do ímã existe. Qual é a diferença? É que na parte externa vai do norte para o sul e na parte de dentro do ímã vai do sul para o norte, tá? Fiquem atentos para essa situação, não pode passar despercebido isso. Características do campo magnético. Sua direção é sempre tangente às linhas de campo. Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho as linhas de campo e o meu campo magnético é sempre tangente, ó. As linhas de campo vai fazer essa curva. As linhas de campo vão fazer a curvazinha para cá, ó. Tá? E o campo magnético é aqui, tangente a essa linha. E em qualquer ponto, professor, em qualquer ponto, se ele estiver aqui, ele vai ser tangente à linha. Se ele estiver bem aqui, ele vai ser tangente, sempre vai ser tangente à linha. Tranquilo? Beleza? Como eu falei para vocês, na parte externa é do norte para o sul, tá? Mas dentro do ímã vai ser do sul para o norte. Beleza? Vamos lá. Continuando. Outra característica do campo magnético. Seu sentido é o mesmo da linha de indução do campo magnético. Pronto, seu sentido, ou seja, do norte para o sul. Eu quero que você já comece a ficar prestando atenção nesse ponto bem aqui, nas extremidades. Olha. As linhas aqui são mais próximas uma da outra. E isso aqui vai influenciar o que lá na frente a gente vai ver. Tá bom? Outra característica. Sua intensidade é proporcional à densidade das linhas de indução do campo magnético. Proporcional quer dizer que pode aumentar ou pode diminuir, vai depender de quem? Das linhas de campo, não é isso? No sistema internacional, o meu vetor campo elétrico, olha, unidade de medida, Tesla, tá? Já está aí para vocês. Então, toda vez que aparecer relacionado ao campo magnético, Tesla vai ser a minha unidade de medida. Agora nós vamos ver magnetismo terrestre. Como é que vai funcionar? Olha só, todos nós já sabemos disso, que a Terra, ela é um grande ímã, né? Vocês sabem que a Terra tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Polo norte, e aqui embaixo eu vou ter o polo sul. Beleza? Então ele diz o seguinte: sobre a influência exclusiva do campo magnético da Terra, o polo norte da bússola aponta para o norte geográfico. Então, ele está me dizendo o seguinte, que se eu tenho uma bússola, eu vou ter uma bússola, a maioria dos desenhos da bússola, eles vão ver esse formatinhozinho dela aqui, ó. Então, o que é que ele diz? Ele diz que o polo norte da bússola, aponta para o norte geográfico, como está aqui. Para cá eu tenho o meu norte geográfico e o norte da bússola, ou seja, o norte da bússola está marcando também para essa mesma região. É o que ele vai chamar de norte magnético. Tranquilo? Beleza? E para baixo nós vamos ter quem? O sul geográfico e obviamente que aqui para baixo também eu vou ter o meu polo sul, né? Então, meu polo sul geográfico aqui, ó.
Então, polo sul geográfico também aqui, o meu sul geográfico. Agora, observe o seguinte, no norte geográfico, eu tenho o meu norte magnético. E como a gente estudou, quem é que o norte atrai? Se polos são diferentes, norte vai atrair o sul. Então, aqui eu tenho, como a bússola está aqui norte, então é porque aqui é o meu polo sul magnético. Vou explicar melhor para vocês. Se a bússola, por que a bússola ela aponta para o norte? Porque lá para a região norte, para o meu norte geográfico, é onde está meu polo sul magnético. Tranquilo? Para poder ser atraído. Se não, ia ser repelido. Se para cá, para ser nessa região fosse o meu polo norte magnético, a bússola não apontaria para lá. O norte da bússola ia para o outro lado. Tranquilo? E a mesma coisa acontece aqui, ó. Polo sul geográfico, eu tenho meu polo norte magnético. Como eu falei aqui, ó, aqui é o sul da bússola, ó. Então faz sentido, ó. E aqui é o norte da bússola. Então o norte da bússola, ela vai apontar para onde? Para o polo sul magnético. E o sul da bússola aponta para o polo norte magnético. Campo magnético uniforme é aquele no qual, em todos os pontos, o vetor B, aqui, ó. Quem é esse vetor B, professor? É o campo magnético. Tem a mesma direção. O próprio nome está dizendo. Lembra lá de movimento uniforme? Movimento uniforme? Hein? Todo mundo já viu isso, né? Movimento uniforme. Essa palavra uniforme significa dizer, digamos, por que meu movimento é uniforme? Porque o movimento sempre vai ser o mesmo. Não é isso? Por que a minha velocidade é constante? A velocidade? Porque não vai mudar. Movimento uniformemente variado, movimento uniforme. Então tem essa situação. Quando a gente traz de lado da parte lá da cinemática. Tranquilo? Uniforme significa dizer que em qualquer ponto aqui, ó, em qualquer ponto aqui deste ímã, que eu vou circular aqui para vocês, ó, em qualquer ponto aqui, ó, em qualquer ponto desse cara bem aqui, o meu campo magnético vai ser o mesmo. Ou seja, o que é que ele está falando para mim? Quando o meu campo magnético é uniforme, ele está me dizendo o seguinte, que em qualquer ponto que nesse cima ele está dizendo para mim que o B1 vai ser igual a B2, que vai ser igual a B3. Isso significa dizer que em qualquer ponto esse campo magnético vai ser o mesmo. Beleza? Simples, né? E aqui a experiência, a famosa experiência de Oersted. Olha só, o que foi que ele fez? Ele pegou ali, pegou a bússola e aproximou, né? Uma agulha aproximou essa bússola de um fio onde estava passando corrente elétrica por esse fio. Está aqui, ó, como ele está mostrando no desenho. Então aqui, nesse fio, estava passando corrente elétrica. Pronto. E o que ele percebeu? Que quando ele aproximou essa bússola desse fio que estava passando corrente elétrica, essa bússola começou a se movimentar, tá? Como mostra o desenho aqui, ó, como está mostrando esse desenho. Tranquilo? Então essa bússola começou a ter movimento. Aí ele percebeu o seguinte, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que ali tinha um campo magnético. Pronto, é uma experiência muito simples, né? Pode ter sido por acaso, como a grande maioria das descobertas, né? Vai experimentando aqui o experimento, ou simplesmente colocou, aproximou sem querer e percebeu isso. Então essa é a famosa experiência de Oersted. Tranquilo? Outra coisa que nós vamos ver, magnetismo da matéria. Olha só, vamos ter substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas, diamagnéticas, e aqui nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse ponto de Courier, tá? Sobre esse ponto de Courier. Vamos ver primeiro aqui esse magnetismo da matéria. Substâncias ferromagnéticas é um material que possui uma forte atração por ímãs e pode reter magnetismo após a remoção do campo magnético. Ele está dizendo o seguinte, pessoal. Imagina que eu tenho um ímã qualquer, peguei um ímã e aproximei desse ímã um metal. Uma moeda, vamos imaginar um prego, aproximei dele, pronto.
O que é que vai acontecer agora? Esse metal que aqui está próximo desse ímã, agora ele se tornou o quê? Um outro ímã. Então isso significa dizer que se eu aproximar um outro metal desse metal, ele vai ser atraído. Por quê? Porque agora ele é um ímã, porque ele é ferromagnético. Mas o que é a questão do ferromagnético? Quer dizer o seguinte, que mesmo depois que ele se afastar, tá aqui, ó, tá grudado, eu afastei agora ele do ímã, por algum tempo ainda, um intervalo de tempo, ele vai ainda ter o que? As características de um ímã. Entendido? Isso que quer dizer substâncias ferromagnéticas. Que ele vai perder essa característica do ímã logo de imediato. Ah, professor, tirei o ímã, ele deixou de ser o ímã? Não. Ele vai continuar com essas propriedades e vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai perder. Por quê? Porque ele não é um ímã permanente. Tranquilo? Um exemplo que a gente pode ver aqui, ó, é o ferro, cobalto, o níquel e ligas que contêm esses elementos. Tá bom? Agora, substâncias paramagnéticas. Materiais que são fracamente atraídos por um campo magnético. Bom, eu sei que os ferromagnéticos eles são a atração entre eles é muito forte. Tranquilo? Já as paramagnéticas, existe uma atração? Existe, mas não é uma atração tão forte. É uma atração bem mais fraca, tá? Ele diz, materiais que são fracamente atraídos por um campo magnético externo e se magnetizam na mesma direção desse campo, perdendo o magnetismo assim que o campo é removido. Olha só, lembra lá o que eu falei para vocês do ferro magnético? Peguei o ímã, aproximei o metal dele, o ferro dele, esse ferro se tornou o ímã. Tirei o ímã, esse ferro vai continuar por algum tempo com essas propriedades. Isso é a característica do ferro magnético, tá? Paramagnéticos, peguei o metal e aproximei do ímã de novo. Agora o que é que vai acontecer? Eu tirei o ímã de perto dele, automaticamente ele deixa de ser o ímã. Ele perde as características do ímã. Isso quer dizer que o paramagnético só vai ter as características de um ímã quando ele estiver próximo do ímã. Tirei o ímã, ele já não é mais um ímã, ele perdeu as características. Tranquilo? Um exemplo disso, nós vamos ver aqui, ó, alumínio, cromo, platina, manganês, estânio e o próprio ar. Agora nós vamos ver substâncias diamagnéticas. São substâncias que interagem com o campo magnético resultando numa fraca repulsão. Tá bem fraquinha, aquela coisa que a gente aproxima, ou seja, eles vão se afastar, tá? Diamagnético. Agora o interessante saber, pessoal, é esse ponto de Courrier. Esse ponto de Courrier aqui é uma coisa bem interessante. Já vi ser cobrado em algumas provas, tá? De concurso do Enem, eu ainda não prestei atenção. Então a gente tem que dar uma atenção maior que de repente ele pode vir, tá bom? Mas em concursos eu já vi, em outros concursos. Então olha só o que ele diz para mim aqui. O ponto de Courrier considere um prego atraído por um ímã e submetido a uma fonte de calor. Acima de determinada temperatura, a agitação térmica se torna tão intensa que impede a orientação dos domínios magnéticos. Professor, o que seriam esses domínios magnéticos? Olha só, pessoal. Todo ímã, imagina que ele tem uma orientação aqui, ó. Tá aqui, eu tenho um ímã e ele vai ter uma orientação, tá? Aqui. Pronto, vamos imaginar que seja isso aqui. Então tem uma orientação, tudo bonitinho, tudo certinho. Isso é a orientação, tá? Magnética. Agora olha só, ele está dizendo que quando chega uma determinada temperatura, nessas condições o prego deixa de ser atraído pelo ímã. Por quê? Porque em alta temperatura, vamos colocar no linguajar mais popular, em altas temperaturas, o ímã vai deixar de ser ímã. Entendido? Em altas temperaturas. É esse que é o famoso ponto de Courrier. Quando considere que um prego atraído por um ímã é submetido a uma fonte de calor acima de determinada temperatura, a agitação térmica se torna tão intensa que impede a orientação do domínio magnético. Nessas condições, o prego deixa de ser atraído pelo ímã. Entendeu?
o prego não vai conseguir ser atraído. Por quê? Devido à quantidade de calor a qual ele foi submetido. A temperatura a partir da qual a magnetização se faz é chamado de ponto de Curie, tá? Cujo valor é específico para cada substância. Isso quer dizer o seguinte, que cada substância vai ter o seu. O prego vai ter a sua temperatura, onde ele vai deixar de ser atraído. O níquel, o cobalto, cada um vai ter o quê? A sua temperatura, aonde eles vão deixar de ser atraídos. E essa temperatura que vai fazer com que ele perca essa condições de ser atraído, é o que a gente chama de ponto de Curie. Beleza? Tranquilo? Não podemos esquecer desse detalhe, hein? Agora, nós vamos começar aqui devagar, nós vamos resolver umas questões. Vamos lá. Uma barra imantada apoiada numa superfície perfeitamente lisa e horizontal é dividida habilidosamente em 3 pedaços. Bom, dividida, a gente já sabe o que quer dizer, então ele falou para mim que essa barra foi dividida em 3 partes. Aqui, pronto. Agora eu tenho A, B e C. Preste atenção. Se B é cuidadosamente retirada, então A e C, presta bem atenção. Ele diz que é uma barra imantada. Pessoal, ele não está dizendo se é um ímã, não. Uma barra imantada. Se é uma barra imantada, então eu vou considerar que é um ímã. Então eu vou considerar que ela tem o polo norte e o polo sul. Tranquilo? É uma barra imantada. Então ela vai ter agora o seguinte. Ela foi dividida em 3 partes, independente do tamanho. Se ela foi dividida em 3 partes, significa dizer agora que eu tenho quantos ímãs? Eu vou ter 3 ímãs. Essa é a característica, lembra lá? Norte e sul. Deixa eu ajeitar aqui. Então agora ele vai ter 3 ímãs. Está bem aqui, ó. Norte e sul. Vou ter, isso aqui é o A. Agora eu vou ter outro ímã aqui, ó, o B. Norte e sul. E aqui eu vou ter meu ímã C. Norte e sul. Meu ímã C. O que foi que ele disse? Ele disse que pegou o ímã B e retirou. Beleza? E retirou. Então ele fez isso aqui, ó. Ele retirou. Pronto. Aí ficou apenas o A e o C. E ele pergunta, após a retirada cuidadosamente da parte B, o que acontece entre A e C? Bom, nós percebemos, como eles estão próximos aqui no desenho, dá para ver que vai ter a proximidade deles é maior. Então aqui, o que é que acontece? Vou ter 2 ímãs, cada um com polos diferentes, norte e sul, norte e sul. Então tu percebes aqui que eu tenho polo sul e aqui eu vou ter o polo norte. Então, como eles são polos diferentes, então eles vão ser atraídos, eles vão se atrair. Vamos lá para as alternativas. Letra A, se aproximam? Bom, já de cara, né? Aqui é a nossa resposta. Eles vão se aproximar. Letra B, se afastam? Não, se afastariam se os polos fossem iguais. Eles oscilam? Também não. Permanecem em repouso? Não. Desmagnetizam-se? Também não. Tá? Não existe essa questão de desmagnetizar. Um ímã, cortei o ímã, ele não desmagnetiza. Ele se transforma em outro ímã. Vamos para a questão 2. Leia atentamente as afirmativas que seguem. 1. O polo norte geográfico é um polo sul magnético? Certo, certíssimo. Só a gente olhar bem aqui, ó. Vamos lá, o que ele fala aqui? O polo norte geográfico é um polo sul magnético? Sim. Polo norte, olha aqui, ó. Polo norte geográfico. Polo norte geográfico é o sul magnético. Beleza? Então essa é verdade. Esse item é verdadeiro. Segundo item. Em um ímã permanente, as linhas de indução saem do polo norte e vão para o polo sul. Até aí, pessoal, verdade. Até aqui, tranquilo, tá? Saem as linhas de indução, saem do polo norte e vão para o polo sul. Tá? Em um ímã permanente, as linhas de indução
saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul, independente de estarem na parte interna ou externa. Opa, aí é que está o problema. Na parte externa, tranquilo. Na parte externa, aqui, ó, como eu falei para vocês, é do norte para o sul. Mas na parte interna do ímã, é do sul para o norte. Então, essa alternativa aí, esse item, ele não é verdadeiro, tá? Ele não é verdadeiro. Tranquilo? Vamos para item 3. Considere a agulha de uma bússola. A extremidade que aponta para o norte geográfico é o polo norte magnético da agulha? Verdade, certíssimo. Esse aqui é outro item certo. Com isso, letra A, apenas a 1? Não. Letra B, 2. Letra C, 3. Letra D, 1 e 2? Não. Letra E, 1 e 3. Essa é a alternativa correta. Tranquilo? Vamos lá, continuando. O ímã em forma de barra mostrado abaixo é quebrado com cuidado em duas partes. Os polos das peças obtidas estão corretamente representados na alternativa. Vamos ver. Aqui eu tenho meu polo sul e aqui eu tenho meu polo norte. Vou quebrar o ímã. Pronto. Quebrei. Quebrei o ímã, agora eu tenho quantos ímãs? 2. Então aqui, ó, eu vou ter 2 ímãs. Norte, sul. Pronto. E agora aqui, ó. E agora, professor? E agora ficou como? Norte, sul. Aí, ó. Beleza? Com isso daqui, com esse desenhinho, ó, já marca a alternativa sul e norte, não. Aqui, por que isso aqui está errado? Porque aqui vai ter sempre 2 ímãs, né? Quebrei um ímã, vou ter 2. Sul e sul? Não. Se eu quebrei um ímã, vou ter sempre com polos diferentes, né? Ímã tem que ter polos diferentes. Letra C, sul e norte, sul e norte. Perfeito. Alternativa correta, letra C. Tranquilo? Vamos agora aqui. Quarta questão. Quarta e última questão, pessoal, por hoje. Um prego de ferro AB inicialmente imantado é aproximado do polo sul de um ímã permanente conforme a figura. Então está aqui polo norte, polo sul. Aproximei um prego, então obviamente se eles vão ser atraídos é porque aqui essa minha região é quem? É o norte. Simples assim. Então aqui vai ser o meu sul no prego e aqui vai ser o meu norte, por isso que eles vão se atrair. Então com isso vai ser quem? Nessa situação forma-se um polo norte em A e se atrai. Alternativa D de desafio. Bom, queridos, vamos ficar por aqui, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Bons estudos, tá? Tá chegando a hora de fazer o concurso. Que Deus abençoe. Tamo junto, até a próxima.